Tiagão, agora vem aí uma dúvida, peraí. Quem que consegue contratar o pequeno médio? Tem condição de contratar underdogs? Vamos aqui, a real. Porque a assim, real. Vocês têm um trabalho diferenciado, uma equipe de primeira linha. Você me falou, quer dizer, tem uma história de DM9, uma história... Então, é uma empresa de alto... Quem que consegue contratar uma agência Clique, Isobar? Quem consegue contratar... É acessível para o pequeno e médio? Eu sempre falo que, assim, a melhor resposta disso vai naquele, mas é muito caro. Eu sempre ouço algum, mas é muito caro. E de cara eu dou a resposta. Cara, retorno, né? Caro é aquilo que não te dá resultado. Se te dá um resultado, você vai olhar, tô pagando uma bela de uma grana nisso, mas cara, e normalmente o meu preço é em success fee. Então, mas respondendo a tua pergunta, entendi. Se o médio ou o pequeno, tem uma parte que a gente faz que eu comecei de baixo. O que eu mais quero é que o cara cresça. O que eu mais quero e o que o mercado precisa é de novas empresas que cresçam, gerem impostos e façam o Brasil crescer. Não adianta só ter sempre as mesmas empresas crescendo. Então uma coisa que a gente sempre faz além dos cursos, além dos eventos, tem a parte de consultoria, onde ele pode chegar e pode falar, cara, quero contratar 4 horas com você, mas me ajuda no meu negócio. Eu quero saber como é que eu faço para o meu e-commerce vender mais. Isso é a coisa que mais acontece. Então o pequeno e médio sempre vai ter a oportunidade da consultoria de ter essas dicas. Mas normalmente, por ser uma agência boutique, sim, são as grandes marcas que a gente tem com o cliente. Legal. Eu queria que você falasse, nem precisa citar nome de empresa, um caso de sucesso de marketing digital no Brasil. E também depois falasse um de insucesso. Não precisa citar o nome da empresa, mas só para a gente entender o sucesso e o insucesso. Insucesso bem rápido. Vamos voltar para um... Não, porque eu poderia... Quando você cita um exemplo brasileiro de insucesso, eu acho que a gente acaba tirando no nosso pé de alguém que teve uma boa ideia. E eu nunca culpo o cara da ideia. Eu culpo o cara que aprova a ideia. Que tem ideia, muitas vezes é foda. Você está na corrida, você tem um tempo e... Vamos lá, me dá uma ideia. Alguém dá uma ideia. O problema é o cara que aprova a ideia. Daí você vê um comercial de refrigerante com galinhas cantando. Será que isso é a melhor coisa para aquele comercial de refrigerante? Puta, talvez não. Mas você percebe que o mesmo refrigerante de vez em quando tem ideias fantásticas e tem jingles que batem na nossa cabeça até hoje. Entendeu? Mas voltando para a parte digital, exemplo da Gap. É o melhor exemplo que você pode usar de um sucesso que aconteceu, que eles transformaram num sucesso. Então a ideia era, vamos revitalizar a marca, vamos fazer uma marca nova. Fizeram essa marca nova, os usuários não gostaram. Quando os usuários não gostam, eles vão reclamar. Mas eles ouviram. Então aquilo que estava em sucesso, aquilo que estava ruim, eles conseguiram transformar em algo bom. Quando a gente fala de sucesso, eu acho que o que aconteceu ano passado, que você teve toda a campanha, e pode citar, não tem problema de citar, da Smirnoff, né? O Night Exchange. Cara, isso foi um belo exemplo de resultado de massa, de melhorar o número de uma página de Facebook, o número de likes, o número de fãs, o número de posts, multiplicou vezes 10 o número de posts, o número de fãs foi vezes 5. Ou seja, você teve um belo de um resultado, por quê? Que por mais que fosse um evento fechado, uma única festa, você teve um conjunto de mídia que funcionou. Eu sempre falo que quando a gente trabalha com marketing online, muitas vezes a gente tem aquele preconceito da mídia offline. Porque lá que está grande grana, é lá que vem um grande BV e a gente não vive de BV. É diferente. Porém, você nunca pode desprezar a força que um filme bem colocado num comercial de um jogo da Rede Globo dá de resultado. Então eu tenho que saber quando esse filme vai passar, quando esse comercial vai passar, para colocar toda uma mídia online junto com isso, comunicando a mesma informação. A partir do momento que comunicou a mesma informação, eu tenho aquela força do offline junto com o online, dando o melhor resultado para o cliente. Então tem que trabalhar junto, você não pode perder isso. Então Nightlight Exchange é um belo exemplo. Legal. Thiago, uma pergunta técnica agora. Acompanhamento de campanhas de link patrocinado. Tem gente que fica de 15 em 15 minutos, meia hora monitorando tal, o cara fica até doido. Você comentou no evento, mas como que você vê? Esse acompanhamento tem que ser de quanto em quanto tempo? Quer dizer, é uma dúvida que a gente tem aqui, essa pergunta veio 2 semanas atrás e falou, dá um tempo aí que vai vir o especialista para falar sobre esse assunto. Como que é essa frequência de acompanhamento? 15 minutos. Para menos. Eu gosto do cara neurótico. Eu gosto do cara que olha. Graças a Deus o Google inventou ferramentas fantásticas como o Real Time do Analytics, onde eu posso chegar e olhar. Eu falo que o Google Analytics, o Real Time, virou um novo Elifoot. Você lembra do Elifoot que a gente jogava? Que não tinha movimento nenhum, você só ficava olhando, esperando o placar aparecer. E é isso o Real Time. Eu fico lá olhando, ok, quando ele vai entrar no carrinho, o que está acontecendo? Quando a gente fala de e-commerce, quando a gente fala de resultado, e é isso que a gente basicamente faz no Underdogs, são contas de varejo, quando a gente fala disso,
O único jeito de eu dar o melhor resultado é eu sendo tão neurótico nos números como ele é, como o meu cliente é. E para isso eu tenho de olhar de 15 em minutos, eu tenho de olhar de 5 em 5, eu tenho de olhar de 1 em 1, eu tenho de saber o comportamento de uma determinada palavra. Então em links patrocinados, quando a gente fala de uma palavra tipo TV LCD, eu tenho um cliente que é um grande vendedor de TV LCD, né? Carrefour. Ele tem vários outros grandes concorrentes. Eu tenho que saber como é que ele está num determinado momento do dia, como é que ele deveria estar, qual que é o número a posição média que ele está, quanto que daria de conversão. Eu tenho de acompanhar quem está em primeiro, quem está em segundo, em que lugar do ranking eu estou, o que historicamente me fala eu estou na terceira posição entre a 1h e 1h30 da tarde. Eu tenho de entender esse tipo de coisa. E se eu não olhar dessa forma, a campanha entra no automático. E a pior coisa que existe em links patrocinados é que depois que entra a campanha você fala, tá em cruzeiro, é só botar o orçamento e vai. Isso é um erro. Esse é um erro, porque é um negócio dinâmico, é uma bolsa de valores. Se entra de repente um novo cara no meio da tarde com um leilão, botando alto naquela palavra TV LCD, ele acabou de mudar todo o leilão, porque ele vai jogar todo mundo para cima. Querendo ou não, money talks. Agora, Thiago, você despertou uma dúvida aqui. Imagino que TV de LCD tem vários players fortes no mercado. Tem. Então você imagina, você trabalha com esse player, só que tem outras agências de ótimo nível trabalhando com outros players. Isso é uma loucura. Quer dizer, como é que funciona a melhor estratégia para a tua empresa ter sucesso? Porque tem gente inteligente trabalhando aqui, ali, lá. Como é que é essa dinâmica no dia a dia? Mas isso que é fantástico. É essa guerra do dia a dia que é fantástica, porque é exatamente uma bolsa de valores. Vai estar. E se você parar para perceber, a gente sabe o valor de uma determinada palavra. Você não pode mexer no preço de um produto. Você liga, olha, eu tenho um pessoal fazendo um preço. Como é que funciona a interação com a empresa? Vamos lá. Aí, então agora tá ficando bom. O que acontece normalmente eu tenho um determinado preço, e sim, eu posso descer um pouco esse preço. Eu não posso descer tanto esse preço, senão, por exemplo, uma Sony vai ligar e falar, peraí, a gente sabe qual que é o valor. Então, normalmente, o varejista tira da margem dele para descer um pouco mais. Tá? A gente está falando de varejistas legais que pagam suas notas, a gente não está falando nada de por trás, infelizmente tem vários. Porém, todos esses sabem que eles têm uma verba de marketing, eles têm uma verba de links patrocinados e eles têm de vender essa televisão. Então o que acontece eles têm uns dias determinados. Então, por exemplo, uma determinada marca varejista tem um dia do eletrônico, outro tem um dia da televisão. Então, mais ou menos que se separa na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só que mesmo assim tem essa guerra de preço. Agora, o que muda? Muitas vezes o que muda não é o grande varejista. O grande varejista já está acostumado a trabalhar com uma agência grande, uma agência que ele sabe que é focada nesse resultado, uma agência que é especializada. Infelizmente, de vez em quando aparece um grande varejista que está fazendo com uma agência que não sabe fazer search. O que acontece com a agência que não sabe fazer search? Ela infla o leilão. Então ela vai jogar o preço de uma palavra que estaria lá embaixo, em 0,35 centavos, 36, vai jogar em 0,80. Jogou em 0,80, vai ter um marqueteiro que vai passar do lado. Por que a gente não está na primeira posição? Não, mas cara, aumentou muito. Não importa, eu preciso da primeira posição. Ele vai e aumenta. Automaticamente você tem um efeito de tsunami, onde os preços começam a aumentar e de repente você começa a olhar e fala, peraí, antigamente eu estava pagando 35 centavos. Por que eu vou pagar agora 90 centavos para estar aqui? Será que quando a gente pensa num ROI como um todo, numa margem como um todo, se eu simplesmente sair dessa televisão, TV LCD, dessa palavra nesse momento, pegar esse dinheiro que eu investi, sabendo o número de conversões que eu vou perder, e jogar numa outra palavra para aumentar o número de conversões, será que o ROI no total como um todo não é melhor? É essa sacada que você tem de ter quando você está trabalhando com um varejo. Aonde jogar o dinheiro para ele ser mais barato e te dar um melhor resultado. E se você não olha isso de 5 em 5 minutos, não vai funcionar. Não, legal, Thiago. Eu queria que você desse um toque também para o pessoal, quer dizer, para uma campanha de link patrocinado, a qualidade do anúncio e o leilão, quais são as variáveis para posicionar bem um anúncio? Eu sempre falo que o número é muito parecido com o que tem de SEO, porque tem vários parâmetros. Então, não é só o anúncio, você tem as mesmas palavras que você tem na landing page, mas por exemplo, qual a velocidade que essa landing page carrega. Cada vez mais o Google sabe que o usuário não tem tempo para esperar uma página carregando. Você tem tempo para isso? Não, você entra no desespero. Parece que em todo momento está alguém contando o número de horas que a gente está na internet. Tem que ser rápido, tem que carregar rápido, tem que ser quase instantâneo. Então, passou de 7 segundos, você começa a tomar penalização. Se você chega no resultado, o Google não conseguiu ler essa informação, ou seja, se você tem muito JavaScript chamando, se você tem muito Flash, se está muito pesada essa página,
novamente você perde. Se a informação que é relevante está abaixo de um monte de informação que não é relevante, novamente, ou seja, o Quality Score cada vez começa a te jogar mais para baixo. E também você tem de lembrar que o Quality Score, uma parte dele é o quanto as pessoas estão clicando no teu anúncio. Então, eu sempre falo, antes de ter o clique, existe o desejo de ser clicado. E muitas vezes o erro está no anúncio. O cara acaba olhando para a continuação, tivemos 28 cliques. Por que tivemos 28 cliques? Por que não tivemos 38 milhões de cliques? A diferença é, teu anúncio. O que adianta eu falar que você pode pagar em 10 vezes se todo mundo está falando que pode pagar em 12 vezes? O que adianta eu chegar e falar frete grátis a partir de R$149 se está todo mundo falando de frete grátis? O que adianta eu chegar e falar que essa venda vai me dar um benefício? Eu tenho de olhar o preço. Se eu estou falando que a minha televisão custa 1.500 e alguém está falando que custa 1.200, você vai pagar 1.500 ou 1.200? Ou seja, cada anúncio você tem de olhar, tem de personalizar, saber que está melhor, que tem a tua melhor vantagem, senão ele não é clicado. Não é clicado, custa mais caro. Custa mais caro, você não vende, o cara troca de agência, se Deus quiser, para na Underdogs. Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho dos projetos que você tem e para o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais, tudo isso que você falou, onde é que faz para estar acessando informação? Tá. Não entre definitivamente no site da Underdogs, que a gente não coloca nem número de telefone. E por que Underdogs, hein? Por que o nome? Por que o nome? Como eu passei, eu estava numa WPP como vice-presidente de mídia de uma Wonderman. Antes eu estava como diretor de mídia numa DM9, grupo ABC, fantástico. Sempre existem grupos grandes. E quando você é uma agência que vai brigar contra grupos grandes, você é um underdog. Cara, a chance de você ganhar uma conta grande desses caras é muito difícil. Porque existe um negócio chamado posicionamento global, o cara te atende na Conchichina, ele vai querer usar a mesma empresa, a mesma agência aqui no Brasil para atender. Então, underdog é o grande azarão, é o vira-lata, e também tem esse amor por cachorro. Quais são os nossos próximos planos? A Underdogs está crescendo, graças a Deus, estamos chegando. O número de investimento, a gente está fechando em quase 4 milhões, não deu nem um ano, a gente vai bater 4 milhões, é coisa pra caramba. A gente conseguiu, a gente tem uma sede de 500 metros, um por andar, coisa linda, mas mais importante disso é a expansão geográfica, né? Então a gente está indo para Curitiba, que é uma coisa que faz parte do meu passado, voltar para Curitiba, ter uma parte de produção em Curitiba, e tem uma parte que a gente também está querendo ir para Minas Gerais, que a gente acredita que tem um belo desenvolvimento em interior de Minas, tem ótimas faculdades, até o Ricota foi formado numa dessas, então a gente acredita que vale a pena ir para lá. Outras continuações que a gente tem, que é até legal falar de Underdogs, é como que a gente não perde a mão de obra, que é a parte mais importante. Quando a gente não perde as pessoas que trabalham com a gente tem um Easy Friday. Então sexta-feira é uma coisa legal, que se você bater todas as metas, sexta-feira você trabalha de casa. É garantindo qualidade de trabalho, garantindo principalmente qualidade de vida para quem trabalha com você, que a gente está crescendo. Então isso só está sendo possível por causa disso. Para o pessoal acessar, você tem o do Cast, né? O Masscast. Cara, tem o Masscast que é do Ricota, que ele está fazendo. Tem o Searchcast. O Searchcast foi o primeiro podcast a falar de search. Se a gente volta para 2007, 2006, quando ele começou, 2007 mesmo. Cara, tem ótimas pessoas que participam, então a gente fala de SEO, tem um pessoal do Google que fala junto, né? Ex-Googlers como o Pedro Dias, o Ariel, o pessoal mais velha guarda, como o Flávio Raimundo, o Cassiano, tem o Pablo Augusto agora do Rio. A gente também fala de analíticas, então não sei se o Léo Naresi passou por aqui, o Rui Carneiro, mas a gente fala... da WA, né? Exatamente, então tem um podcast de SEO, podcast de analytics, tem o de links patrocinados que a gente também faz, e o legal é que a gente começou a fazer o de social media, que ficou muito legal, o Connect, que é o Miguel Dornelles que faz, junto com a Aline, né, esposa do Cassiano. Mas o melhor de tudo é que a gente também começou a passar por outra parte, então a gente percebia que, cara, o Searchcast tem em média 5 mil downloads por episódio, é um negócio monstro. E muita gente que participava com a gente falava, pô, bem que vocês poderiam falar de outra coisa, né? Sempre quando tinha um UFC, a gente acabava falando. A gente começou a fazer um Searchcast de UFC e começou a dar certo, as pessoas começaram a baixar. Ou seja, que é legal que uma coisa que começou falando de search, acabou, além de ajudando outras pessoas a trabalhar na área, e essa é a melhor parte, quando você recebe testemuniais de pessoas que trabalhavam em outra área e começaram a trabalhar em search por causa do Searchcast. Isso é, cara, legal pra caramba. Mas mais do que isso, elas aprendem junto Analytics, aprendem junto links patrocinados e agora se divertem no FCcast. Então, tá bom pra caramba. Legal. Tiago, quero agradecer essa entrevista muito legal e vai ser um prazer receber você aqui em outros programas.
Pô, cara, parabéns pelo programa, continue sempre assim. É uma honra pra gente estar aqui, cara.